Eu estou falando de verdade. É uma honra hoje receber a vida desse homem que tem influenciado milhões de brasileiros, que tem transformado a vida de milhões de ministérios, ensinado pelo YouTube, pessoalmente, nas conferências. Ele não para. Esse homem não para. Eu falo que ele é pastor Copa do Mundo, ele só tem 24 anos. Ele não para. Eu queria, por favor, que você celebrasse e recebesse o pastor Luciano Subirá. Glória a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Paz de Cristo. Amém. Você está preparado para receber de Deus? Amém. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Que Ele tem graça para liberar sobre a sua vida hoje. Que Ele quer ativar a sua fé de uma forma diferenciada. Eu estou convicto disso. Eu espero que você consiga crer nisso também. Vamos fazer a melhor cara de crente que você puder. E fala aí para uns 2 ou 3 à sua volta. Fala, Deus vai falar o seu coração. Deus vai falar o seu coração. Aleluia. Aleluia. Gente, nós tivemos o fim de semana, como foi dito, essa conferência onde falamos a respeito de honrar ao Senhor de uma maneira muito específica, honrá-lo com os nossos bens. E os que participaram, todos os inscritos tiveram acesso a receber esse nosso livro, Uma Questão de Honra, o valor do dinheiro na adoração. Caso você não tenha podido participar, quero muito recomendar que você adquira o livro, ou mesmo você que participou e está pensando em alguém que poderia ter acesso àquilo que nós compartilhamos, esse e vários dos nossos materiais vão estar à disposição no final da reunião. Inclusive, eu quero também recomendar aqui o meu livro mais recente, Maturidade, o Acesso à Herança Plena. No final, ali na saída, você vai ver alguns desses materiais e eu tenho certeza que vai ser um investimento importante na sua vida. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 15, perdão, no capítulo 13, segundo livro de Reis. Eu vou ler o texto bíblico na Nova Almeida atualizada, mas não importa a versão que você esteja usando, eu gostaria que você acompanhasse aí conosco. Então, 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Nós vamos ler do 14 até o 19, e depois da leitura, eu vou pedir que você deixe esse texto aberto, por gentileza. O texto sagrado diz assim: quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pega um arco e algumas flechas. E Joás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. E o rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela que dá para o leste. E o rei abriu. E Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. E ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. E o rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele. E disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes. E assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. E depois no versículo 25, ao final do capítulo, nós lemos: Joás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que na guerra este havia tomado de Joacás, seu pai. 3 vezes Joás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Pai, nós declaramos a nossa confiança no Senhor e na ação do Teu Espírito Santo, para que nessa manhã a gente possa ter mais do que um discurso ou uma palestra, que a Tua palavra seja vivificada dentro de cada um de nós.
Nós oramos não apenas pelo entendimento espiritual, mas nós oramos por aquela aplicação personalizada que só o teu Espírito pode produzir nas nossas vidas. Oramos que, como o Senhor falou por boca do profeta Isaías, que a tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido enviada. E desde já nós damos honra, nós te damos glória, nós te damos louvor por aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Ao olhar para esse texto, nós precisamos entender que Deus nos proporcionou mais do que mera e simplesmente um registro de um momento na história de um povo, na cronologia da nação de Israel. Na verdade, Romanos 15:4 diz tudo quanto foi escrito. Para nosso ensino foi escrito. Não há nada nas Escrituras que não seja para o nosso ensino. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz lá no capítulo 10, falando da nação de Israel, ele diz: essas coisas lhes aconteciam e foram registradas para a advertência nossa, para nosso exemplo. Então, o que nós precisamos entender aqui, nesse episódio, embora de fato seja o registro cronológico de um momento da história de um povo, nós temos uma lição prática para nós. Nós temos uma orientação prática para a nossa relação com Deus, para a forma de nós vivemos a fé. E a primeira coisa que eu acredito que nós podemos olhar e considerar aqui como uma lição a ser tirada, a ser extraída, é que esse homem, o rei de Israel, Jeoás, ele vai fazer uma visita a Israel que eu classifico como uma visita meramente social. Eliseu está enfermo, a Bíblia diz da enfermidade da qual haveria de morrer. A gente leu até o versículo 19, a partir do versículo 20, nós temos o relato da morte de Eliseu. São não apenas os últimos dias, mas os últimos momentos de Eliseu na terra. Além do quadro de enfermidade, quando a gente faz as contas da quantidade de reinos ou de reis durante os dias dos quais Eliseu profetizou, mesmo que ele tenha começado muito, mas muito cedo, muito menino, você tem que dar a ele no mínimo uns 80 anos de idade nessa ocasião. Então, Eliseu, além de enfermo, ele já está bem velho, rodado, a gente diria em alguns lugares do Brasil, e é evidente que está chegando a hora dele partir. Nós sabemos disso pela conversa do rei. O rei fala para ele a mesma coisa que Eliseu havia falado para Elias no momento em que Elias estava para ser levado embora. Ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A gente brinca que era a gíria da época para alguém que estava indo embora. Então é o momento da partida. Tudo indica que o rei não veio pedir oração, não veio pedir aconselhamento, ele apenas vem para essa visita social, para um momento de despedida. E Eliseu, apesar de enfermo, apesar de estar nessa condição, ele ainda se permite ser usado por Deus na vida desse homem. O que me ensina que não importa a minha e a sua condição pessoal. Nenhum dos nossos problemas pessoais precisa necessariamente nos impedir de ser bênção na vida dos outros. Então, Eliseu começa agora a conduzir o rei no que eu quero chamar de um ato, de uma encenação profética. Ele diz: abre a janela que dá para o oriente ou para o leste, pega o arco e flechas, atira, e no momento que ele atira, a palavra profética é liberada. Eliseu era um profeta respeitadíssimo. As suas palavras da parte de Deus sempre se cumpriram com fidelidade. E nesse momento ele diz: essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Ele não apenas anuncia que há uma vitória provisionada, ele também esclarece a dimensão dessa vitória que deveria ser experimentada. Ele diz: você vai ferir os sírios em Afeca até os consumir. A tradução que eu usei diz: até acabar com eles. Na linguagem popular no Brasil, a gente diria até acabar com a raça deles. Literalmente, nós estamos diante de uma promessa de uma aniquilação total do inimigo. O que talvez você só consiga mensurar a importância se entender lendo os capítulos anteriores, que essa era uma guerra geracional, já vinha durando muito tempo. O versículo 25 que nós lemos mostra que Jeoacás, o pai de Joás, havia perdido algumas cidades na guerra. Então ele vai lá e retoma. Mas essa batalha vem durando já há muito tempo. Israel avança, conquista um pouquinho, depois a Síria se fortalecia e retomava aquilo. Israel se fortalecia, retomava terreno e depois a Síria fazia o mesmo. Esse lenga-lenga, essa situação que não se definia de forma permanente, já vinha se arrastando por muito, muito tempo. Então esse homem recebe agora não apenas uma palavra de vitória, que já era motivo de alegria, mas uma palavra específica sobre uma vitória completa. A aniquilação total sobre o inimigo.
Agora, quando ele lança aquela flecha pela janela e recebe essa palavra profética, essa é a flecha da vitória do Senhor. É lógico que aquela flecha sozinha não faria nada por si mesma. Eu gosto de dizer que ela não se transformaria num míssil balístico de alta potência, caindo no arraial da Síria, aniquilando todo mundo. Aquilo era uma declaração no reino espiritual. A flecha, de forma literal, provavelmente não foi muito longe, não foi muito além do quintal da casa de Eliseu. No entanto, aquilo era uma declaração, uma encenação para o reino espiritual. Esse homem, ao lançar a flecha, ele precisava simplesmente se comportar dizendo: eu estou debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma provisão de Deus, eu creio nela, eu me movo nela para viver e experimentar aquilo que Deus tem falado a meu respeito. Agora Eliseu vira para ele e diz: fere o chão. Eu imagino que o rei entendeu que aquilo é uma continuidade do ato profético. Assim como a flecha atirada pela janela não produziria um efeito literal, atirar no chão não tinha nenhum outro propósito, a não ser uma declaração profética e simbólica. Não imagino o rei pensando que devia ter um filho escondido debaixo da areia infiltrado na casa do profeta. Ele sabe que aquilo é a continuação do ato profético. E ele continua obedecendo o profeta. E ele fere o chão uma, duas, e na terceira ele para. E é na hora que ele para que nós temos aqui um momento dramático. A Bíblia diz que Eliseu ficou muito indignado. Essa expressão traduzida muito indignado no original diz que ele ficou muito irado. Diz que ele ficou muito bravo. Qual a razão dessa ira, dessa braveza do profeta? Ele olha para o rei de Israel e diz: 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. Em outras palavras, por que é que você parou na terceira? E naquele momento, a razão da indignação de Israel, do profeta Eliseu, ao rei de Israel, de questionar por que parou por quê, não é mera e simplesmente o que ele esperava mais por si. Ele entendia o significado daquilo. Então Eliseu olha para ele e diz: você tinha que ter ferido 5 ou 6 vezes. Então, e essa palavra então faz toda a diferença, feririas os sírios até os consumir. A conjugação aqui é o seguinte: você tinha uma palavra. É uma promessa de aniquilação total. Se você agisse de acordo com a palavra que foi liberada sobre a sua vida, então ela iria se cumprir na sua plenitude. Agora, você só vai ferir o inimigo 3 vezes. Em outras palavras, é como se ele dissesse: a promessa de aniquilação total está sendo revogada e está sendo limitada agora a apenas 3 vitórias. Em outras palavras, você vai continuar o lenga-lenga e o vai-vem das gerações anteriores. Você não vai fazer diferença nenhuma. Você não vai viver a intervenção plena que Deus tinha para você. Porque você se conformou com algo menor do que aquilo que Deus tinha. O que nos leva a fazer a seguinte reflexão: quem determina a quantidade ou a dimensão de vitórias que a gente tem? Porque muitas vezes nós achamos que é Deus de uma forma unilateral, resolvendo, saindo à frente, decidindo tudo. Na verdade, esse e muitos outros textos da palavra de Deus nos mostram que quem determina a quantidade ou mesmo a dimensão de vitórias que vamos experimentar não é Deus de forma unilateral. Mesmo que a gente tenha uma promessa da parte dele, mesmo que a gente tenha uma palavra da parte dele, quem determina até onde vamos somos nós. E isso, ao mesmo tempo que é encorajador, eu diria, pode soar também assustador. Porque nós precisamos entender o nível de responsabilidade que temos para viver ou não a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu quero que a gente possa olhar para o que acontece entre esses dois homens. Porque normalmente eu e você temos a tendência a pensar nos extremos. A gente olha para alguém e diz: esse tem muita fé para viver tudo que Deus tem. A gente olha para o outro e diz: esse não tem fé nenhuma para viver nada do que Deus tem. E a gente acha que as únicas opções são esses dois extremos. Mas na verdade tem gente crendo para algo menor do que aquilo que Deus prometeu. Tem gente se conformando com algo inferior àquilo que Deus disponibilizou. Ele não está na categoria totalmente incrédulo, ele também não está na categoria totalmente crédulo, mas ele está em algum lugar, vagando aqui no meio desses dois extremos, dizendo: eu até creio, mas não precisa ser para tanto. E esse tipo de comportamento limita a ação de Deus na vida de qualquer pessoa. Então, a indignação de Eliseu, ao ver a atitude desse homem se conformando com algo menor do que o que Deus tem, só tem um motivo. É porque se por um lado Joás, o rei de Israel, joga no time dos conformados que aceitam algo menor, Eliseu, por sua vez, joga no time dos inconformados. E eu quero te mostrar daqui a pouco que esse é um perfil que nós encontramos
no comportamento de Eliseu de ponta a ponta, do início ao fim da sua história na Bíblia. Nós precisamos entender que conformismo ou inconformismo é parte de uma linguagem de fé que determina o curso da nossa vida, que determina até onde nós iremos. Quando eu olho para a Escritura, isso me fica muito claro em muitos e distintos exemplos. Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, por exemplo, ele está lá malhando o trigo escondido, o anjo do Senhor aparece para falar com ele. Eu não sei como você lê a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia me imaginando lá dentro da história, tentando imaginar o cenário. Eu tento desde o ambiente, o comportamento, o perfil de alguém, imaginar o que seria aquela cena. Porque tem uns crentes que lê que o anjo apareceu para Gideão como se fosse o vizinho na porta de casa de manhã dando bom dia. Como se fosse uma coisa normal que acontece toda hora. Meu irmão, ver anjo não é uma coisa assim normal. E não produz reações normais. A Bíblia fala de gente que se encheu de medo, de gente que as pernas amoleceu. Nós não estamos falando de uma manifestação qualquer. Eu fico imaginando se um anjo aparecesse para mim. Se é que eu teria coragem de falar alguma coisa para ele, o que eu falaria? Mas quando o anjo aparece, falando uma coisa boa para o Gideão, lá em Juízes 6,13, se você estiver anotando, ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão retruca o anjo na hora. Gideão dispara, eu acho que ele nem pensou. Foi aquele negócio assim, a hora que ele ouviu, já saiu a resposta da boca dele. Ele diz: se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Você teria moral de retrucar o anjo assim, desse jeito? O anjo está dizendo: o Senhor é contigo. Ele diz: se o Senhor é conosco, cadê as maravilhas que nos contaram nossos pais? O que é que nós temos? É o desabafo de um inconformado. Alguém está dizendo: pera. Se o Senhor é conosco, onde estão as evidências do sobrenatural? Cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Cadê a unção de conquista da geração de Josué? Se o Senhor é conosco, por que nós estamos nesse marasmo espiritual? Aonde estão as evidências do poder da glória de Deus? O que é isso? É o grito de um inconformado. Alguém que está dizendo com todas as palavras: eu não aceito viver na saudade só de história de avivamentos passados. Eu quero ver a repetição do mover de Deus nos meus dias. Eu quero viver aquilo que outros contaram de boca cheia, ter experimentado. Agora, pergunta: Gideão era inconformado porque Deus o escolheu? Ou foi escolhido por Deus por ser um inconformado? É o tipo de coisa que a gente tem que refletir. E é o tipo de coisa que a Bíblia responde. Segundo Crônicas 16:9 diz: os olhos do Senhor passam por toda a terra. Isso aqui na teologia a gente tem um termo técnico, chega só até esquisito, antropomorfismo. Fala de Deus usando linguagem e expressões humanas para que a gente entenda. Quando fala dele passando os olhos sobre a terra, ele está sinalizando: eu estou procurando algo, na verdade alguém. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações que se mostrem íntegros, inteiros para com Ele, a fim de que Ele possa se mostrar forte para com esses. Deus não vai se mostrar forte para todo mundo. Ele está procurando onde estão aqueles que vão me levar a sério. Onde estão aqueles cujo coração será totalmente meu. Onde estão aqueles que vão abrir um espaço para que eu manifeste a eles a força que os outros desconhecem. Deus está procurando os inconformados. Eu creio que Gideão foi escolhido por ser um inconformado, e não que ele foi inconformado por ter sido escolhido. Quando a gente pensa nessa perspectiva na palavra de Deus, dá para entender por que Eliseu viveu de uma forma tão diferenciada. Então vamos falar um pouquinho do perfil de Eliseu, que nos inspira a estar nesse lugar de ansiar por mais. Não dá para desconectar a história de Eliseu da história de Elias, porque a vida de um aparece amarrada e vinculada à vida de outro. Elias está no final do seu ministério, é um dos maiores ícones do Velho Testamento, mas ele chega um momento onde ele simplesmente desiste. Naquela caverna ele diz para Deus: deu a tampa, deu o que tinha que dar, estou fora, melhor me morrer do que viver. Ele basicamente está apresentando a Deus sua carta de demissão. Curioso é que Deus aceita. Normalmente eu digo: cuidado com aquilo que você olha. E tem uns crentes fazendo charminho: me leva. Esse tipo de oração às vezes é atendido por Deus. E ele está dizendo para Deus: eu desisto, estou fora. E Deus olha para ele e diz: tudo bem, eu aceito sua carta de demissão, mas vá cumprir um aviso prévio primeiro. Então ele diz: e nesse tempo você tem algumas últimas responsabilidades, e entre elas você precisa achar um substituto. Irmão, deixa eu te dizer, a obra de Deus é algo tão sério, que até para desistir o cara tem que ser responsável.
O Senhor diz para ele: você vai ungir Jeú, rei de Israel, você vai ungir Azael, rei da Síria, e você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. É a única vez que isso aparece na Bíblia. Um sendo ungido profeta no lugar do outro. O que Deus disse: você vai largar o que eu te fiz pela metade? Vai não. Alguém tem que terminar o que você começou e que você não está sendo um homem para terminar. De alguma forma, o Elias pula a unção dos dois reis. E não unge Jeú, rei de Israel, e não unge Azael, rei da Síria. Quem teve que fazer isso depois foi Eliseu, ele nunca fez. E ele vai e joga a capa no menino e diz: agora é contigo, velho, estou fora. Eliseu entende o que foi feito, aceita isso de bom grado. Isso é o que começa chamando a minha atenção, porque vão começar o ministério do zero, já é um desafio. Agora você consegue ter noção do que é substituir um camarada como Elias, um dos maiores vultos do Velho Testamento. Quando Deus fala com Josué sobre continuar o trabalho de Moisés, várias vezes Deus tem que falar para Josué: não temas, não te espantes. Por que Deus fala isso? Porque o Josué estava apavorado. E quem não estaria no lugar dele? Agora, sabe o que é interessante? Eliseu não dá nenhum sinal de temor, de receio, de ansiedade. Elias disse: você sabe o que eu fiz contigo? Sei, estou dentro, bora. Deixa que eu seguro o negócio. E ele começa agora a andar com Elias nos seus últimos dias. Então, chega um momento ali, no segundo livro de Reis, no capítulo 2, que os dois estão em Gilgal. E Elias diz para ele: segura a onda aí, garoto. O Senhor me mandou a Betel. Eliseu olha para ele e diz: tão certo como vive o Senhor, não te largarei, né? não te deixarei, nem largarei do teu pé. E ele sai na cola. Eles vão para Betel. Depois de fazer o que tem que ser feito, ele diz: segura a onda aí, garoto. O Senhor me mandou a Jericó. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, nem largarei do teu pé. Ele vai na cola. Aí em Jericó, ele diz: segura a onda aí, garoto, que o Senhor mandou ao Jordão. Aí Eliseu começa com a mesma resposta padrão de toda hora. Na minha cabeça, imagino, a Bíblia não fala isso, eu imagino um Elias até remendando o menino. Tão certo como vive o Senhor, não deixarei, nem largarei do teu pé. Eu não sei o que você imagina a respeito desses homens de Deus, mas Tiago diz que Elias era um homem semelhante a nós. Aliás, pensa num cara bipolar, era o tal do Elias, instável. Você acha que eles não tinham os mesmos sentimentos? Você acha que não passava o nível de irritação que a gente vai passar? Irmão, Elias para mim é o profeta mais estressado da Bíblia. O capitão chega com seus 50 e diz: homem de Deus, o rei manda você descer do monte. Se eu sou homem de Deus, vou dizer o que desce, não sou eu, desça fogo do céu, sou você o 50. Já era. Aí vem outro e diz: homem de Deus, o rei manda você descer. Imagina ele aquela cara de desdém, repetindo a frase anterior: se eu sou homem de Deus, vai ver o que é que vai descer fogo nos 6 miseráveis. Já foi 102 embora. Aí veio o terceiro, se ajoelha e diz: não mate o mensageiro. Eu não tenho culpa da teimosia do rei. Que a minha vida, a vida dos outros sejam preciosas aos teus olhos. De repente ele para pensar, aí ele olha, tem um anjo do lado dele. Diz: desce, poupa esse. Eu fico tentando imaginar a maneira e o comportamento. E a forma como Elias fala com Eliseu, para mim, reflete um sentimento. Elias olha para ele e diz: que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Eu sei que o temperamento de alguns de vocês leva vocês a ler assim: ô meu querido, o que é que está faltando para você que eu não fiz ainda? Eu não consigo ver um Elias falando dessa forma. Que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? É mais ou menos assim: ei, dá para dar um pouquinho de espaço e privacidade? Era o último dia de Elias na terra, todo mundo sabia. Onde eles chegavam, os filhos dos profetas iam perguntar para Eliseu: você sabe que o teu senhor vai ser tomado por sobre a tua cabeça hoje? Eu sei, calai-vos. Elias sabia daquilo, Eliseu sabia, os filhos dos profetas sabiam, porque pensa na turma que não sabe guardar segredo é profeta. Todo mundo sabia. Então é o último dia, e é com isso que nós temos que imaginar essa conversa. Elias está toda hora tentando livrar do Eliseu: me dá um pouco de espaço, um pouco de privacidade, meu tempo está acabando. E ele diz: não te largo, não te largo, não te solto. Até que o Elias entende, diz: o que é que te falta, garoto? Ele olha e na maior cara dura diz: eu quero porção dobrada do Espírito sobre você. Irmão, só manter o nível de Elias já é assustador. Agora o cara olha e diz: eu quero ser 2 vezes o que você foi. Eu sei que muitas vezes os pregadores dizem que a gente tem que pedir porção dobrada do Espírito Santo, mas não é isso que ele está falando. Não, se pedir porção dobrada do Espírito Santo, você morre. Você não aguenta nenhum dele, imagina 2 dele. Ele está dizendo: eu quero porção dobrada do Espírito sobre você, da unção que te define. Eu quero o dobro. Agora eu vou dizer o que eu acho, o que eu penso. Não precisa receber isso como doutrina. Imagina o Eliseu olhando para Elias dizendo: velho, se você resolveu desistir, cai fora, apresentou a carta de demissão.
Se o chefe, o patrão lá em cima aceitou isso entre vocês dois, não tem nada a ver com isso. Mas se você pensa que eu vou anular a minha vida, o meu próprio chamado, o propósito pessoal de Deus para mim, só para ser o seu step, você está enganado. Eu aceito a honra de cobrir a sua, desde que isso não anule a minha. Então a minha condição para entrar nisso é encarnar 2 ministérios proféticos numa pessoa só. Eu vou pegar o seu que você não quer terminar, e o meu não seria nada inferior que o teu. Então o negócio é o seguinte, eu vou ser 2 vezes você. O eu que já seria no mínimo seu nível, e você que desistiu antes da hora. A hora que ele fala isso, o Elias está acostumado a ver milagre, mas o sobrenatural olha para ele e diz, dura coisa pediste. Sabe o que Elias está dizendo? Até eu estou achando você abusado, menino. Ele diz, esse negócio não está na minha alçada, vou deixar Deus decidir. Ele joga a batata quente para cima. E diz, se me vires quando for tomado de ti assim, será assim. Não. Agora, quem tem a capacidade, a audácia de olhar na cara do Elias, falou, eu quero ser 2 vezes o que você for. É um inconformável. É alguém que decidiu que não vai viver só da história de avivamentos passados. Que não vai viver só da história do que Deus fez na vida de outros, em outros lugares, em outras épocas. E a Bíblia diz que quando um carro de fogo, carruagem de fogo, separa um do outro, e Elias sobe ao céu num redemoinho, a Bíblia diz que Eliseu viu. Aquele era o sinal de que ele receberia o que estava pedindo. Enquanto ele está vendo Elias subir, em algum momento ele tem que fazer uma escolha. Se ele vai manter os olhos no Elias que ele está vendo subir, ou se agora ele vai colocar os olhos na capa que ele vê cair. É a hora de fazer uma escolha. E Eliseu faz a escolha. Ele deixa Elias embora e ele está de olho na capa. Imagina ele indo pegar aquela capa. Eu não sei se era o mesmo pedaço de pano que um dia foi jogado sobre ele, mas ele sabia o significado e o simbolismo daquilo. Ele passa a mão naquela capa. A Bíblia diz que os 2, antes de chegarem onde estavam, passaram o Jordão a pé enxuto. A geração inteira de Josué tinha visto esse milagre. Era a única vez que tinha acontecido. O Jordão abriu diante de uma nação inteira. Mas quando os 2 chegaram, eles tiveram um milagre VIP, só para os 2. Elias feriu o Jordão com a capa, o rio, Jordão se abriu e eles passaram a pé enxuto. Irmão, eu fico tentando imaginar o que é essa cena. Não estamos falando de um riachinho qualquer, um cordinho, como diria no interior de São Paulo. Os locais onde o Jordão é mais estreito ainda são muitos metros de distância. Eu fico imaginando que era passar aqui. Repito, eu não sei como você lê a Bíblia, eu tento ler me colocando lá dentro. Eu não imagino o Eliseu passando o rio a pé enxuto como eu e você atravessando uma faixa de pedestre. Tipo, normal, acontece todo dia. Imagina ele passando aquele negócio empolgadíssimo. Imagina como eu passaria. Imagina ele fazendo hoje, na época não tinha, que eu faria. Puxando um celular, fazendo a selfie, eternizando o momento. Gente, não tem como experimentar um negócio desse, não tem empolgação. Você concorda comigo? Agora ele está do lado de cá, e ele pegou a capa. Primeira coisa que ele faz, ele está olhando o Jordão. Ele olha para a capa, olha para o Jordão. Eu imagino na cabeça dele, ele está pensando, é ruim que eu vou voltar nadando. O que a gente consegue aprender com isso? Esse camarada está dizendo para si mesmo, do nível de mover, do nível do sobrenatural, do nível das manifestações que eu entrei, é daqui para mais, não é daqui para menos, é daqui para frente, não é daqui para trás. Inconformado, tudo no comportamento do Eliseu mostra isso. Então ele vem para o Jordão, e com a capa ele pega, fere as águas e ele dá um grito. Eu não acho que ele gritou por imaginar que o rio ou Deus tinha problema de audição. Grito é desabafo. Ele está colocando para fora algo que está fervendo dentro dele. E quando ele bate, fere as águas do Jordão, ele grita, onde está o Deus de Elias? Sabe o que está por trás dessa pergunta? Elias foi embora, e daí? Deus não precisa ir embora quando um mover chega ao fim. Os moveres são cíclicos e eu não sei te explicar por quê. Na década de 60 e 70 no Brasil, nós tivemos um derramar do Espírito Santo único, singular. Até hoje os de mais idade falam do movimento de renovação espiritual. Foi algo glorioso. Não nasci só em 72. Olha, que eu comecei a me entender por gente, esse mover já estava acabando. Mas na década de 80 eu lembro de um mover que começou em todo o Brasil, no louvor e adoração da igreja. Sabe, não importa, não era só uma mudança de liturgia ou da inologia. A gente começava a cantar e a glória de Deus vinha de um jeito que parecia que dava para pegar. Eu não sei explicar o que é que aconteceu na década de 80. Aí veio a década de 90. Sinais, prodígios e milagres varreram a nossa nação. E nesse mover eu já nadei de braçada. Eu não sei porque os moveres mudam.
Mas moveres são cíclicos. Agora, uma coisa eu tenho certeza, não é porque um determinado mover chegou ao fim que não haverá outros. Mas as pessoas têm uma mania de viver na saudade do que já aconteceu. Em vez de crer para aquilo que Deus ainda quer fazer, elas vivem da saudade do que já aconteceu. Isso nos paralisa. Quando o Eliseu passa o Jordão, os filhos dos profetas vêm ao encontro dele. Qual é o pedido dos filhos dos profetas? Nos deixa procurar o corpo de Elias. E a gente esquece isso, deixa esse negócio para lá, existe tanto, ele diz, vai. Depois de 3 dias, volta dizendo, não achei. E aí Eliseu faz o papel da esposa no casamento. Eu não disse? Eu não falei? Todo marido sabe quando ouve o conselho da sua esposa, a probabilidade de terminar assim é grande. Agora, vamos perguntar, por que esses caras queriam o corpo de Elias? Aí você tem que entender a cultura, não só dos judeus, mas dos povos antigos do Oriente. Eles valorizavam muito o luto. Principalmente se alguém foi importante, significante. Não pode simplesmente sair da vida da gente sem a gente ficar chorando. Então nós temos que achar um corpo que tem que ter velório. A gente tem que ficar chorando o final de uma era. A gente tem que ficar chorando o final de um mover. E a gente vai ter que ficar lamentando. E o Eliseu está olhando dizendo, gente, esquece isso. Quando ele grita, onde está o Deus de Elias? Está dizendo, Elias foi embora, ponto final, página encerrada, vamos virar. Agora o Deus de Elias não foi embora, o Deus de Elias está aqui. E ele está se posicionando para voltar na coisa certa. Agora, por que você acha que ele viveu tudo? Só porque Deus olhou um dia lá do céu e soberanamente escolheu, falou, eu quero e acabou. Porque a gente pensa assim, se na verdade as coisas funcionassem assim, Deus não deve estar muito interessado na terra, porque Ele não está fazendo tudo que Ele queria fazer. Nós precisamos entender que precisamos nos levantar num lugar de interação com Deus, dizendo, eu vou ser esse tipo de gente que não aceita viver com nada menos do que aquilo que Deus sonhou, com nada menos do que aquilo que Ele planejou. Eu não aceito ter só 3 vitórias quando eu posso aniquilar o inimigo. Tem muita gente limitando. Eu tenho visto pessoas que elas estão crendo para algo muito pequeno. Me lembro de um dia que eu falei com um camarada, meu irmão, vamos aplicar fé nessa restauração do casamento. Ele falou, pastor, eu estou aplicando fé para ter uma sobrevida de uns 10 anos, terminar de criar meus filhos e eu divorcio. Eu digo, pera. Você crê para Deus uma sobrevida de 10 anos, mas não crê para Ele consertar o resto. Mas as pessoas são assim. Elas querem um certo nível de intervenção, que não exige demais delas. Que elas não precisam ter que se esforçar tanto ou cooperar tanto com Deus. Ou elas simplesmente decidem, se eu for até aqui, garantir esse tempo da minha vida, tá bom. Com 3 vitórias, Jeová estava garantindo a geração dele. Mas não estava garantindo a próxima. Uau. E tem muita gente que não consegue pensar além de si mesmo, além dos seus dias. Meu Deus. Nós precisamos construir algo maior com Deus, mas isso vai requerer de nós um posicionamento correto. Agora, gente, se nós viver chorando os avivamentos passados, nós nunca vamos entrar naquilo que Deus tem para nós. Quando Esdras consagra o templo, está lá no livro de Esdras, no capítulo 3, dos versículos 10 a 13, a Bíblia diz que tinha 2 grupos distintos, fazendo 2 tipos de barulho. O primeiro grupo era o grupo dos jovens. Isso mexe comigo. A Bíblia diz que eles estão fazendo festa na inauguração da casa. Eles estão celebrando por quê? Pela primeira vez. Essa ideia sempre me emociona. Pela primeira vez eles estão vendo a casa de Deus levantada. Eles vão ter acesso ao culto, aquilo que eles ouviram lá no cativeiro de Babilônia. Nunca tinham visto e experimentar. Tudo aquilo que era só história do que um dia Deus fez. Agora eles estão diante da possibilidade de viver aquilo. Como não se empolgar? Eles estão jubilando. Agora tem um outro grupo, a Bíblia diz um grupo de velhos, que não está jubilando. A Bíblia diz que eles estavam chorando. E a voz do choro concorria com a voz do júbilo. Por que esses velhos estão chorando? Porque eles estão olhando para a nova casa, reformada por Esdras, que era o mesmo tempo que depois ampliado e reformado por Herodes até os dias de Jesus. Eles estão olhando para essa nova casa e pensando, isso nunca vai ser igual ao glorioso templo de Salomão. Consciente ou inconsciente, eles estão dizendo, mover bom, foi o que minha geração teve. O que vocês estão tentando vivenciar e experimentar não chega perto do que nós tivemos. E eles estão na saudade do velho, em vez de empolgar com o novo. É para esse grupo que Deus levanta a Geu para dizer, ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus o tempo todo está dizendo, eu vou para frente, não para trás. Eu vou de forma progressiva. E se nós não cremos, nós vamos ser um grupo que chora o que já passou, que chora o que perdeu, que chora o que ficou para trás. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus fará coisas extraordinárias, Deus fará coisas maiores. Irmão, eu amo a história. Eu amo estudar avivamento por uma única razão.
Não é ficar lamentando que a gente não tem mais isso. É entender que nós podemos experimentar muito mais da parte de Deus. É compreender algumas chaves que nesses momentos foram usadas e acionadas e que nós não estamos usando hoje. Mas nós precisamos ser parte de uma geração que creia, promover como nunca foi visto antes nessa terra. Amém. Aí eu olho para isso e penso, Eliseu era o cara. Em termos de ansiar mais. E o que eu aprendo com Eliseu, e aqui eu quero concluir a ideia. No segundo livro de Reis, no capítulo 4, uma mulher procura Eliseu. É uma viúva dos filhos dos profetas. E ela chega para Eliseu e diz, olha, teu servo morreu. Era um discípulo de Eliseu. Teu servo morreu, não deixou seguro de vida, não deixou dinheiro guardado, não deixou previdência. Lá no Brasil a gente diria, nem privada nem a falida. Ele diz, os credores estão aí querendo levar meus filhos como escravos. O que essa mulher quer de Eliseu? Qual é a consultoria financeira? Ela veio atrás de intervenção. Ela acredita que algo pode acontecer da parte de Deus. Então, o Eliseu olha para ela e diz, me diz aí, o que é que você tem em casa? De onde nós vamos começar? Qual é o ponto de partida? E no momento que ele pergunta, a mulher já começa assim meio desanimada. Ah, tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite na botija. Eu fico pasmo com como os crentes diminuem aquilo que eles têm. Como eles diminuem o que Deus lhes deu. Como eles não conseguem ver potencial naquilo que eles têm. Enquanto a mulher está diminuindo, Eliseu, que é um inconformado, ele costuma ver oportunidades. Ele diz, é suficiente. Dá para começar com esse pouco de azeite. Porque, irmão, deixa eu te dizer, a cabeça do inconformado processa diferente da de um conformado. O conformado olha e diz é pouco. O inconformado olha e diz, não, é só o começo de algo muito maior que vai vir. E diz para ela, tá bom, nós já temos o que a gente precisa, vamos começar disso. Aí ele fala para ela, vai, pede vasilhas emprestadas às suas amigas e vizinhas. Aí ele frisa, vasilhas vazias, não poucas. São poucas, a linguagem poética, bonita, para dizer, pega o máximo de vasilha que der, mulher. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando acabou a última vasilha, o azeite parou. Então ele está dizendo, pega o máximo de vasilha, e além da quantidade, garanta que tem espaço nelas. Se você pegar uma vasilha pela metade, você vai ter metade do milagre que poderia ter. Se você pegar ela totalmente vazia, você vai ter a medida cheia do milagre. Quem determina quanto tempo o óleo fluiria e multiplicaria não era Deus. Ele está dizendo, é você, mulher, com a quantidade de vasilhas que você traz. E de novo, teria uns crentes nessa hora dizendo, 2 ou 3 vasilhas tá bom, já é bem mais do que eu posso. Eliseu está dizendo, não, pega o máximo que você conseguir. Pensa grande. É isso que ele está dizendo para ela. Aí ele diz, traz isso tudo para sua casa e fecha a porta sobre você e os seus filhos. Isso para mim tem outra linguagem simbólica. Nós somos parte de uma geração que abandonou a vida secreta de oração. Que é quase como se Jesus nunca tivesse dito, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está no secreto. Irmão, deixa eu dizer, eu amo as conferências, os ambientes proféticos, eu amo cenas de manifestações do poder de Deus que eu tenho vivido ao longo de pelo menos aí uns 30 anos. Mas as maiores manifestações de Deus na minha vida não foram geradas nos ambientes públicos. Elas foram geradas lá no secreto. Elas foram produzidas no tempo a sós e nós precisamos voltar a esse lugar. Aleluia. Agora, por que eu estou dando esses detalhes? Para que a gente entenda que as instruções de Eliseu não são meramente naturais. Todas são simbólicas. Porque durante muito tempo eu me enrosquei nessa próxima. Ele disse para a mulher, então põe as vasilhas diante de você. Todas elas na sua frente. Aí você vai vir com a sua vasilha que tem pouco de azeite. E vai começar a derramar na primeira. E diz, quando a primeira estiver cheia, para de derramar o azeite. Pega ela, põe para trás. Ficava olhando e dizia, sério que Eliseu falou isso para a mulher? Sabe o que Eliseu achou que essa mulher era? Uma retardada mental, que ela não entendia que se encheu, é hora de parar, então ela ia ficar o dia inteiro derramando óleo, o óleo transbordando e enchendo a sala da casa. Por que Eliseu está preocupado em dizer, olha que encheu, para? Mas a ideia não é só o para. A frase é maior, ele diz, para e põe para trás. Sabe o que ele está dizendo? Quando Deus já tiver feito algo na sua vida, tira os olhos daquilo que Ele já fez e foca naquilo que ainda precisa acontecer. O que Deus ia fazer na vida dessa mulher não era um grande milagre, era uma sucessão
sucessão de vários milagres. Então Deus já fez essa, foi para trás. Agora, irmão, tem os crentes que não querem sair da primeira. Imagina os caras baixando, mas meu Deus, não é que funcionou mesmo, é hora do milagre, é hora do milagre. Mas ninguém ia chegar perto aqui, deixa eu me dar, é hora do milagre. Vender para pagar as contas? De jeito nenhum. Porque consciente ou inconsciente, a pessoa agarrada naquilo está dizendo é um troféu. Nunca vai acontecer outra dessa na vida. Esse é o tipo de coisa que quando você viu, você agarra, não larga mais. Não, não. Eles iam estar dizendo, larga isso que tem um monte de troféu pela frente. Vai na próxima. E quando Deus encher a próxima, foi para trás e vai para outra. E quando encher outra, foi para trás e vai para a próxima. Essa é a mentalidade de não conformar. Essa é a mentalidade que Deus espera de nós. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Para parecer. Josué capítulo 13, versículo 1. Deus dá uma palavra para Josué que ela me gerou crise muitas vezes. Josué é um livro de conquistas, é um livro de vitórias. 31 reis são vencidos e abatidos de forma sobrenatural, eu diria original, porque Deus não repetia a estratégia. Nunca antes, na história daquele povo, houve tanta vitória sobre os inimigos. Nunca antes eles possuíram tanto da terra que Deus havia prometido aos seus ancestrais. Mas em Josué 13:1, Deus tem uma conversa com Josué e diz, vem cá, amigão, vamos conversar. Ainda há muita terra para conquistar. Eu estou lendo isso e falei, sério, Deus, que o Senhor ainda vai botar pressão no Josué. Não era para o Senhor estar aplaudindo ele. Não era para estar dizendo, muito bem, ninguém nunca conquistou tanta terra como você e a sua geração conquistaram. Não merecia um elogiozinho. O Senhor tem que botar pressão, falando do que ainda tem que fazer, em vez de falar do que foi feito. Irmão, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca vai ficar aplaudindo eu e você por ter conquistado uma parte do que Ele quer, quando Ele sonhou com algo maior. Deus está dizendo, vocês avançaram bem, mas não deveriam se conformar. Minha promessa era maior do que isso. Minha provisão era maior do que isso. Mexe o corpinho, Josué. Bota essa geração para lutar. Luta por aquilo que eu tenho na vida de vocês. Alguns de nós conquistamos 1 ou 2 familiares para Jesus e a gente já está contente. Irmão, glória a Deus pelo que aconteceu, mas tem mais parente para ser salvo. Alguns de nós avançamos para um outro lugar de conquista ministerial do que estávamos. E a gente diz, não, aqui está melhor do que antes. Mas comparado a onde Deus vai te levar, está pior. E nós precisamos entender que não é deixar de ser grato a Deus. Eu sou agradecido a Deus por tudo que Ele fez na minha vida até hoje. Mas eu peguei tudo que Ele fez até agora e botei para trás. Eu estou grato, mas não estou satisfeito. Aleluia. Porque se o Senhor prometeu mais, eu não vou me satisfazer com nada menos do que aquilo que o Senhor prometeu. Eu decido, eu escolho isso. Eu escolho viver a plenitude do que o Senhor tem. Eu não quero no final da vida ouvir o Senhor dizendo, então feririas os inimigos. Poderia ter sido assim. Poderia ter sido dessa forma. Não. Eu tomei uma decisão. Eu vou viver a plenitude do que o Senhor tem. E eu e você precisamos tomar uma decisão. Ainda há muita terra para conquistar. Além de tudo aquilo que, de uma forma genérica, nós ouvimos e se aplica a todos nós. Eu quero deixar 2 coisas muito específicas para essa casa. Eu sei que temos irmãos de vários ministérios. Primeiro, não permita uma cultura de gente chorar nos bons momentos da história. Pastor, há tantos anos atrás foi assim, há tanto tempo aconteceu isso. Toma uma decisão como líder de dizer, essa página está virada, nós vamos entrar no não importa quão bom, quão extraordinário pode ter sido algumas coisas, tem algo melhor, tem algo maior. Isso precisa ser entendido, processado e decidido. Primeiro, não chorar, que já ficou para trás. Segundo, se empolgar com aquilo que vem. A glória da última casa será maior do que a primeira. Eu vou te dizer hoje na frente de todo o seu povo e de alguns são amigos no som do rebanho. Não se discute mais o passado, nem os bons momentos, nem os momentos difíceis. Se olha para frente e diz, há uma história, há promessas que vão se cumprir. Houve um tempo onde por diversos fatores
o nível da promessa foi comprometido para algo menor. Mas isso daqui para frente pode ser decidido, tratado e tocado de uma forma diferente, a se viver a plenitude que Deus tem. Eu acredito que Deus não está apenas trazendo instrução e orientação, mas Ele quer provocar a fé de muitos de vocês para um novo nível, para entrar num novo lugar. Mas você precisa decidir não aceitar nada menos do que o melhor de Deus para a sua vida. Você precisa decidir, isso é uma escolha. Os inconformados, eles decidem dentro de si: eu não vou viver só ouvindo a história do que Deus fez. Eu vou entrar nesse lugar. Eu não sei na sua vida aonde necessariamente o que nós estamos falando para você se aplica ou se ajuste. Talvez você seja uma pessoa dessa de quem eu dei o exemplo, de que está querendo para uma sobrevida para o casamento, e deveria, na verdade, estar exercendo fé para uma provisão completa, para um milagre pleno. Talvez você seja desses que está feliz com um avanço de alguns familiares convertidos e deveria estar crendo e lutando por mais. Mas eu acredito que, além de tudo aquilo que a gente pensa e processe como indivíduos, Deus quer que a gente pense como um corpo, onde nós iremos uma igreja do Senhor. Qual a diferença que nós vamos fazer e produzir? Eu não consigo andar nessa Europa sem chorar. Mas se tudo aquilo que um dia foi movimento de Deus, hoje virou monumento. Não dá para aceitar isso. A história tem lições importantes? Tem, mas a gente precisa parar de ficar chorando. Um dia teve. Irmão, eu não queria nem a pau ter vivido os dias de Calvino no início de janeiro. Estou feliz por viver o que está por vir. Então a gente é grato por isso, a gente aprende, mas a gente não fica amarrado numa história, em algo que pode ir só até um certo nível, até um certo patamar. Agora você consegue imaginar o que é os olhos de Deus passando por toda a terra e Ele encontrando um exército de inconformados, dizendo: o Senhor vai ter todo o meu coração. Nós não vamos crer por pouco, nós não vamos dar pouco de nós vamos interagir com o Senhor, nós vamos até o fim. Você consegue imaginar o que pode acontecer nessa terra? Quando o Senhor Jesus conversa com a nação de Israel, Ele fala de uma vinha que foi arrendada a um povo que não entregou os frutos. Ele diz: a vinha seria arrancada desse grupo e seria entregue a um outro grupo de lavradores. Jesus está falando da entrada da igreja dos gentios na história. Ele diz: e eles, a seu tempo, entregarão os frutos. A igreja nasceu debaixo de uma palavra de vitória do próprio Jesus. Mas sabe o que eu acho triste? Os crentes são 2000 anos na terra pensando que o que a gente não fez até hoje, Israel vai fazer em 7 anos de restauração. E diz que nós vamos entregar os frutos, nós vamos cumprir o propósito. Tem algo a ser feito com eles? Claro que tem. A Bíblia diz: se da diminuição deles veio riqueza para o mundo, quanto mais a plenitude. Vai ter restauração e algo bom disso? Claro que sim. Agora, eu vou ficar sentado esperando a hora deles? Não. Eu vou viver o momento do meu povo, do povo a que eu pertenço, que nasceu debaixo de uma palavra do próprio cabeça da igreja, dizendo: nós vamos fazer o que eles não fizeram. Nós vamos estabelecer o reino de Deus nessa terra. Nós precisamos crer nisso. Matéria de capa da revista Veja, no final de 2017, dizia que no máximo 23 anos, ou seja, até 2040, o Brasil se tornaria uma nação predominantemente evangélica. Isso não é profecia, é estatística. E essa projeção estatística, assim, é a pior curva do gráfico. Na pior possibilidade, no máximo 2040, nós teremos maioria na nação. Agora, gente, isso não é a gente estar profetizando. A gente não gosta de nós aplicando estatística. Aí eu olho para os crentes. Quem não gosta da gente, acredita que nós vamos ser maioria. Quando você fala para os crentes: não, está exagerando, não é isso. Eu digo: criatura, como tu consegue perder por um incrédulo, por um ímpio? Naquilo que você espera que Deus vai fazer na igreja. Eles estão melhor do que nós. Eles estão acreditando mais na gente do que nós mesmos. Nós precisamos mudar a nossa atitude completamente. Pastor, a Europa é difícil. É difícil você tentar fazer sozinho. Não existe lugar difícil para Deus. Ou você acha que Deus é mais Deus no Brasil do que aqui? Nós estamos vivendo um momento de colheita. Aqui se vive um momento de colheita de um plantio errado. Mas dá para mudar isso. E a gente tem que crer nisso. Pai, nós oramos.
tua palavra não pare só na mente, na razão. Ela aqueça o nosso coração. Que ela nos desperte. Que ela nos destrave. Em nome de Jesus. Eu oro que os céus se abram sobre este lugar. Eu oro que diante da tua palavra algo seja liberado e comece a mudar. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, uma mudança de correspondência para com o Senhor. Para que nós possamos te honrar e te permitir escrever a história que o Senhor quer. E viver a plenitude daquilo que o Senhor não apenas sonhou, mas prometeu. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe sua vida diante de Deus, Senhor. Talvez seja um momento oportuno para não apenas reconhecer, mas se arrepender, dizendo: Senhor, eu tenho me conformado com algo menor. Mas eu não vou recusar dar ouvidos à tua palavra. Eu decido